Quinto, boa tarde para vocês. E aí, como vocês estão? Muito bem, graças a Deus que está tudo em paz, né? E aí, hoje vamos para mais uma aulinha de história. Mas antes de começar a nossa aulinha, eu preciso fazer um reforço em vocês em alguma coisa. Quero que vocês enviem os trabalhos que foram passados para vocês, porque a coordenação da escola está nos cobrando e eu preciso da nota de vocês. Lembre-se, das atividades são avaliativas, vão fazendo devagar, vocês têm uma semana inteira para fazer. Mas aí, os trabalhos brincando de cientista, as pesquisas, que é para representar em aula vídeo, mande para a escola, tá? Para que vocês possam ter a nota de vocês, certo? E hoje nós vamos para mais uma aulinha de história, certo? Então, tiro didático e vamos para a página 83, que ainda a gente continua na unidade 6, o regime militar, certo? Que foi quando começou, que foi a população viveu sob governos militares, nos anos de 1964 a 1985, certo? Aí também teve repressão disso, aí depois veio os presidentes militares, que foi Castelo Branco, certo? Que foi Arthur da Costa e Silva, depois deu uma atividade para vocês fazerem. E hoje nós iremos entrar em Emílio Garrastazu Médici, certo? Que ele foi um general, Médici, assumiu a presidência em 1969, após o afastamento do presidente Costa e Silva por problemas de saúde. Durante seu governo, com o decreto do ato institucional que previa a pena de morte para aqueles que realizavam ações contra o regime militar. Então, Emílio, ele foi um general que ele, após o afastamento dele, ele fez um ato institucional que previa pena de morte, certo? E então o número de perseguições políticas aumentou. Foi um momento em que diversas pessoas foram presas, torturadas e obrigadas a deixar o país por discordarem do governo. Essa razão, os anos da administração de Médici também ficaram conhecidos como anos do chumbo, certo? No governo de Médici, o Brasil passou por uma rápida industrialização e a economia teve grande crescimento, impulsionando a base de empréstimos estrangeiros. Esse crescimento ficou conhecido como milagre econômico. Então, o que ele fez? Ele, no governo dele, ele passou por uma rápida industrialização e pediu dinheiro emprestado aos estrangeiros, a outros países, para aumentar o crescimento do Brasil, e ficou conhecido como o milagre econômico. Ninguém mais segura este país. Está aqui na bandeira, uma foto ao lado, que foi um cartaz divulgado na Semana da Pátria, vinculada durante o governo de Médici. Então, Médici, como presidente, ele teve esse propósito para o Brasil, certo? Como os meios de comunicações passavam por censura, não era divulgado notícias que pudessem abalar a imagem do governo. Muitas pessoas viviam sem conhecer a real situação do país e a parte da população realmente acreditava que o Brasil passava por um dos melhores momentos de sua história, certo? Mesmo com a repressão, as torturas e até morte de quem age em posição do governo. Então hoje ele está aqui nessa foto, ó, certo? Essa foto foi em 1970. Ele contando vitória das conquistas esportivas do país, certo? Foi como começou o Brasil a crescer, tá? Após a Constituição de 1891, a pena de morte foi proibida, com ressalva para casos relacionados a uma mulher eventual de guerra. Em medida foi revogado por um ato institucional no período de 1969 a 1978, durante a ditadura militar. Com isso, a pena de morte voltou a ser considerada punição também a civis, certo? Então, foi o período militar, muitos direitos negados, né? Eles não conseguiram muita coisa, porque muita coisa foram negadas para eles, foram presos, torturados e mortos
em julgamentos mais oficiais realizados nas delegacias e nos órgãos militares brasileiros. Então, foi um presidente que ele teve pulso para enfrentar, né, os acontecimentos que vinham ocorrendo no Brasil. Depois foi Ernesto Geisel, né, que foi no ano de 1974. O general Ernesto assumiu a presidência da República diferente de Médici. Ele enfrentou problemas econômicos e logo deu início à sua gestão, pois o mundo vivia uma crise por causa do aumento do preço do petróleo. A fase ruim da economia, a insatisfação popular com o governo aumentou. Diante disso, o presidente anunciou um plano de transição do regime militar para o governo de civis, processo que ficou conhecido como a abertura política. Ainda assim, Geisel garantiu que o processo ocorresse de maneira lenta e controlada pelo governo. Com isso, terminou seu mandato assegurado que os militares permanecessem no poder por mais alguns anos. Então, Ernesto já fez diferente de Médici, né, que ele queria segurar os militares no governo dele, certo? Ele garantiu que o processo ocorresse de maneira lenta e controlada, certo? Então, Ernesto fez o governo dele diferente, mesmo ele sendo general, certo? João Batista Figueiredo, ele assumiu em 1979. O general João Figueiredo, ele assumiu a presidência com o compromisso de dar seguimento à transição do governo para um governo civil. No mesmo ano, foi aprovada a lei de anistia, que permitia o retorno dos exilados políticos do Brasil. Disse os partidos aéreos do MDB deixaram de existir e foram criados o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, que até hoje não existe esse partido. O Partido Democrático Trabalhista, PDT, e o Partido dos Trabalhadores, que é o PT. Todos três, até hoje, eles ainda são autorizados para fazer campanha política. Em 1983, ocorreram grandes manifestações pelo fim da ditadura militar e por eleições diretas. Essa campanha ficou conhecida como Direta Já e contou com grande apoio popular. Apesar disso, o Congresso Nacional não aprovou o estabelecimento das eleições diretas. Por quê? O Congresso não apoiou o estabelecimento das eleições diretas. Porque houve, né, ao passar do tempo, o regime militar vinha acontecendo várias mudanças e eles não conseguiram, o Congresso Nacional não aprovou as novas medidas. Então foi aí que João Batista Figueiredo, o general, ele quando assumiu, ele teve essa desvantagem de não conseguir, mas em compensação ele fundou outros movimentos democráticos, certo? No governo dele. Aí vai ter o glossário, que são as palavras desconhecidas, que vocês precisam conhecer. Se vocês encontrarem mais palavras desconhecidas nesses textos, vão lá no dicionário, no nosso amigo, e faz uma pesquisa para vocês enriquecer o vocabulário português de vocês, certo? Então tá aqui a foto, isso aqui foi em 25 de janeiro de 64, né? Foi um comício na Praça da Sé, em São Paulo, que reuniu multidões em favor das eleições diretas para presidente da República, tá? Na página 85 vai ter uma atividade, leia e releia essa atividade para vocês fazerem esta atividade, certo? Boa tarefa!